para a glória de Deus, amém? Vamos lá, abra a tua Bíblia em Efésios, ou ligue, ou use o teu celular aí, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, do verso 10 ao verso 18, Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em nome de Jesus, amém. Palavra de salvação. Queridos, hoje hoje é o nosso último domingo do ano comum. Nosso próximo domingo é já o primeiro domingo de advento, já é o primeiro domingo de Natal. São 4 domingos até o Natal, né? Então o primeiro domingo já é de advento. Na quinta-feira é dia de ação de graças, amém? Na quinta-feira é o dia, essa semana, eu tenho assim na minha liturgia pessoal, essa semana é a semana de eu fazer, se eu fosse árabe, né, se eu fosse muçulmano, seria a semana do Ramadã, né, é a semana em que nós, cristãos protestantes, né, presbiterianos, tiramos para virar para Deus e dizer: Senhor, obrigado por esse ano. É a semana em que você para um minuto, tira um tempo, olha para trás e diz como é que foi o teu ano. O ano 2020 foi um ano difícil, né? Um ano atípico, né? Mas mesmo assim, o ano passou e você está aqui. Mesmo assim, diante de tantas adversidades, tantas dificuldades, o Senhor tem abençoado e você tem vivido até aqui, um com mais facilidade, outro com mais dificuldade, mas a bênção do Senhor, a graça do Senhor alcançou a cada um de vocês, amém? Por isso estamos aqui. Então essa semana é a semana da gente olhar, de preferência, se você pode pegar um caderninho e anotar o que é que Deus fez por mim esse ano. O que é que aconteceu de bem? Terminei meu TCC, opa, né? Formei, fiz o meu mestrado, opa, né? Passei por dificuldades, mas venci. Passei por provações, mas eu venci. É hora da gente fazer o balanço do ano. E na quinta-feira em específico, eu projetava, né, no meu planejamento do ano passado, estava da gente fazer um jantar aqui na igreja nessa quinta-feira. Mas infelizmente os jantares estão proibidos, né?
Tem sido as maiores fontes de contágio, então, onde tem que levar comida, está meio que ainda no protocolo, meio tirado. Então, na quinta-feira, se você puder, né? Se não tiver nada, pega uma pizza daquela de micro-ondas, bota lá no micro-ondas, e quando tirar ela, senta e coma em ação de graças. Se você pode reunir a tua família, a tua casa, é hora de fazer um jantar, é hora de reunir a família, é hora de juntos em uma oração e um só coração, dizer obrigado, Senhor, obrigado, porque até aqui a bênção do Senhor esteve conosco. Amém, igreja? Então esse é o desafio da semana. Então, encerrando esse período do tempo comum, eu tenho falado de julho para cá, desde que a igreja abriu, eu falei sobre santificação. E eu me baseei no texto de Hebreus capítulo 12, verso 14, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu tenho falado, eu falei então no primeiro momento, eu falei sobre a oração, fiz alguns sermões sobre a oração, dizendo que a oração é o primeiro passo. Primeiro falei sobre santificação, depois falei que a oração é o primeiro caminho, é o primeiro passo para que nós possamos nos santificar. Falei então do segundo passo. Do segundo passo eu disse que era leitura da palavra, estudo das escrituras para conhecer a vontade de Deus. E hoje eu quero fechar esse ciclo falando, aqui ele vai falar da armadura de Deus, não é? A armadura de Deus. E eu quero trazer essa memória. Me parece que Paulo está no presídio, Paulo está encarcerado, e ele está olhando um guarda, ele está olhando, digamos assim, para a época, né, o policial do Império Romano que ficava junto com ele. E ele observando o policial, o guerreiro romano, ele fez uma ponte com o cristão autêntico. E ele diz, assim como o guerreiro precisa de uma armadura para ir para a guerra, o cristão autêntico, ele tem uma aparência, ele tem um conjunto de coisas que o caracterizam. E eu quero trazer isso à sua memória hoje. Eu quero encerrar esse ciclo dizendo assim, olha, como é o cristão autêntico, como é o cristão que é santificado na palavra do Senhor, como é o cristão que é justificado na cruz e no sangue de Cristo, como é que é esse cristão? Então eu quero fazer essa ponte aí com os militares, né? Temos militares na igreja, que vocês me ajudem, se eu errar em alguma coisa, né? Que até o exército tem o serviço, só aquele modelo chamado tiro de guerra. Não sei quem sabe o que é isso, né? No interior a gente não tem departamento do exército, mas tem uma localidade fornecida pela prefeitura que chama-se tiro de guerra, né? E aí você vai lá e serve o exército. A gente que é do interior vai lá nesse local e serve o exército lá, que é um batalhão, é um grupamento lá, que até eu servi, não foi nem no exército mesmo, foi lá, tá certo? Mas o sargento lá era bravo, viu? Né? Queridos, olha, verso 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a primeira coisa para um cristão autêntico, assim como para um militar, é treinamento, amém? Treinamento, né? A minha amiga Juliana, quando ela ia fazer a prova da polícia, ela treinou, esticou, treinou, até ficar no ponto. Ou seja, você quando foi se preparar para ser militar, ou você quando vai se preparar para alguma coisa, você precisa dedicar tempo para treinar isso. Entenda bem, eu vejo, durante alguns anos, hoje eu não estou malhando mais, mas durante alguns anos, bastante anos, durante uns 10 anos, eu malhei uma academia chamada Pódio, né, que é um clube de musculação aqui de Fortaleza, é onde faz os torneios de fisiculturismo. Os caras lá brincam, viu? Os caras lá que malham, os que ele tem de bíceps e de tríceps, eu tenho de coxa. Né? Os caras são de fato. Mas olha, eles estavam lá, eles malhavam 2 vezes ao dia, eles estavam lá às 5 horas da manhã, eu ia malhar 6 e pouco, se olha, eu gosto bem cedinho, e os caras já estavam lá malhando, já estavam lá trabalhando, estavam lá dando o melhor deles, eles controlam a alimentação, eles fazem o seu melhor porque eles têm o objetivo de estar preparado, amém?
Então deixa eu falar para você de uma máxima, de uma equação, de um bordão que eu gosto muito, de um bordão existencialista, que ele fala assim, olha, preparação mais oportunidade é igual a sucesso. O que quer dizer isso? Quando eu me preparo, e eu me preparo de manhã, de tarde, de noite, eu me preparo em todo o tempo, eu me preparo, eu quero passar no Enem, eu me preparo, eu vou estudar, eu quero ter um corpo sarado, malhado, eu me preparo, eu vou malhar. Preparação. Quando chega a oportunidade, se eu estiver preparado, esta oportunidade vira sucesso. Agora tem gente que é assim, eu quero muito, eu fui assim muito tempo, eu quero muito passar no vestibular. Quando eu estudava, aí quando chegava na época do vestibular, ia lá, fazia a inscrição para o vestibular, aí ia correr atrás de estudar. Amados, primeiro vem a preparação. Se prepare com qualidade, para quando aparecer a oportunidade, você estar preparado. Não estou dizendo que toda oportunidade que aparecer vai virar sucesso na tua vida, mas se você estiver preparada, a oportunidade que aparece, ela vira sucesso na sua vida, porque você estava preparado. Quantos de nós perdeu a oportunidade porque não estava preparado? Quanta oportunidade você perdeu de pregar a palavra de Deus, de falar de Jesus para uma pessoa porque não estava preparado? Quanta oportunidade você perdeu de oferecer salvação? Quanta oportunidade você perdeu de dar uma palavra amiga a um amigo que estava em dificuldade, porque você não estava preparado? Então Paulo vai dizer para nós, a primeira coisa é a preparação, e essa preparação vem interna, vem de dentro, vem da cabeça, vem dentro de mim, e ele vai dizer, olha, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então é lembrar que primeiramente eu tenho que estar fortalecido, preparado, conectado com a espiritualidade. Eu não posso oferecer caminho de salvação e de solução se eu mesmo não fui lá. Eu tenho um bordão pessoal meu, que está escrito lá no meu computador: ninguém pode levar alguém a um lugar onde você nunca foi. Eu posso dizer, olha, se você chegar em Roma, lá tem uma praça, e nessa praça lá em Roma vai ser assim, 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 assim. Olha, mas eu nunca fui lá. Quando você já foi no local, você vai desenhar, vai falar com minúcias aquele local, porque você já esteve lá. Quando você já esteve na presença do Senhor, quando você já se debruçou diante do altar do Senhor, você pode dizer com propriedade, porque você experimentou, você esteve lá. Então a primeira coisa é preparação, amém, amados? Primeira coisa, preparação. Segunda coisa que ele vai dizer, e aí eu estou no verso 12, é contra quem que a gente luta? Qual é o inimigo? Está estabelecido em cada batalhão, não é isso? Me ajuda aí os militares. Cada batalhão é preparado para um objetivo, né? Se tem tal coisa, chama o batalhão fulano tal. O que eu sei, assim, como popular, o que eu sei muito, se a coisa estiver ruim, chama o raio, né? Não é assim mais ou menos, pessoal? Agora imagine você, né? Eles têm um treinamento exclusivo, eles têm um preparação exclusivo, e eles têm um foco exclusivo. Então Paulo vai dizer assim, e nós cristãos, o cristão perfeito, o cristão preparado, qual é o foco do cristão? Qual é o inimigo a ser combatido? E ele vai dizer, pois a nossa luta não é contra carne e sangue. E às vezes nós ficamos dizendo de pessoas, fulano é do diabo, ficano é do inferno, ciclano, beltrano. Não é pessoas, a nossa luta não é contra pessoas. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E quando nós vamos tratar com essas questões, precisamos aprender a separar a pessoa das atitudes. A atitude que você fez é errada, mas você é fruto da graça de Deus, amém, amados? É separar essas duas coisas e saber que cada um é fruto e alcance do amor de Deus. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados,
é entender que por trás de atitudes ruins tem uma força maligna agindo. E você tem que estar preparado. Lembra que a primeira coisa que eu falei foi a preparação, né? Na Bíblia a gente tem uma historinha, não é historinha, está lá em Atos dos Apóstolos, né? De que os filhos de do certo cara chegaram e foram expulsar o demônio, né? Chegaram lá e assim, em nome de Paulo eu mando que expulso você daí, você sai. Aí o demônio que estava lá disse: bom, Paulo eu sei quem é, Jesus também eu sei você quem é. E aí diz o texto bíblico que desceu o porrete, deu um couro danado em todos os quatro, né? Amados, não estava preparado. Não estava preparado. Cada um de nós, cada cristão, cumpre a cada cristão, primeiramente está preparado. Segundo, determinar contra quem você está lutando. Não é contra pessoas, mas contra espíritos malignos, contra coisas ruins que estão às vezes agindo por trás das pessoas. E esse é o nosso desafio, esse é o meu desafio, o seu desafio: amar a pessoa e repudiar a atitude. Não é fácil, né? Não é fácil você abraçar a pessoa e dizer eu te amo, embora eu tenha que ter o pulso necessário para dizer, mas o que você está fazendo está errado. Em nome de Jesus, mude o seu comportamento, mude a sua atitude. Mas eu tenho que continuar amando aquela pessoa, porque eu digo assim: Pedro, quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? 7 vezes. O Pedro queria ser bonzinho, né? Olha que perdoar 7 vezes já não é fácil, viu? Normalmente ele diz assim: olha, dessa eu perdoo, mas na próxima, quando muito tem que dar uma chance, né? Essa eu perdoo, mas na próxima não vai ter perdão. Aí Jesus, não 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Amar a pessoa e repudiar as atitudes erradas. É um desafio bom. E aí Paulo vai dizer para nós, agora, para enfrentar isso, para enfrentar esse espírito maligno, para enfrentar essa condição adversa, né? Não dá para ser meia coisa. Me ajude aí, me concordem comigo, eu discordo dos militares, né? Dá para chegar lá no quartel e dizer: olha sargento, olha tenente, é o seguinte, eu achei que essa calça da farda estava feia e hoje eu vim com essa calça aqui que eu acho ela mais bonita. É assim? Dá certo? Dá não, né? Aí o outro diz assim: não, tenente, é o seguinte, olha, aquele colete estava muito feio, está muito pesado, está muito calor, eu não quero usar aquilo não. É assim que funciona? É não, meu amado, é não. Quem é arregimentado, quem entra nessa luta de poder, quem entra, por exemplo, no exercício militar, o uniforme, ou a farda, né? Essa é uma palavra para mim que vai em 2 caminhos aí, o que é farda, o que é uniforme. Na minha terra, colégio usa uniforme e os militares usam farda, né? Então, aqui parece que a coisa está um pouco diferente, né? Mas não importa. O que eu quero dizer a você é que existe um conjunto, entenda bem, por melhor que seja treinado o militar, por melhor que o militar do raio passe por um treinamento, ele está muito preparado, eu só vejo ele em cima da moto com colete, com fardamento, com capacete, paramentado, completo. E quando ele chega para pegar o serviço, me ajudem aí os militares, parece que é uma ordem, é uma conferência, está isso, está pronto? Não, você está pronto, pode ir. Está faltando isso, por que está faltando? Então, o poder, ele se encontra no conjunto estabelecido. E me parece que nós cristãos, na ideia do cristão perfeito, a gente gosta de escolher umas coisas e não as outras. Eles, não, Senhor, isso aqui está bom, mas isso não está bom, não precisa disso não, Senhor. Isso está tudo assim, né? Não precisa, vamos ver um por um das coisas aqui, como é que ele diz. Ele diz tanto no verso 11, quanto no verso 13, ele diz: peguem toda a armadura. Está aí assim na tua Bíblia? Toda a armadura. Tanto no verso 11, ele vai assim: vistam-se com toda a armadura de Deus. No verso 13, peguem toda, está assim aí, toda. Não dá para pegar só um pedacinho, não dá para pegar só uma coisa. A proteção, ela só vai estar quando está completa. E nessa proteção você tem 2 tipos de coisa. Você tem os paramentos que lhe protegem a vida, e você tem o paramento que serve de arma de ataque.
Então você tem duas no uniforme, e Paulo olha e diz, então também o cristão tem duas, e ele vai descrever aquilo que nos protege e vai dar aquilo que nós usamos para atacar. E ele diz, verso 14, fiquem firmes, primeiro, cingindo-se com a verdade. O que é cingir com a verdade? É preciso, não sei como é que funciona isso, mas naquela época o soldado ele precisava de uma cinta que quem pega peso em academia, quem pega peso em academia precisa usar um cinto, para não dar problema na musculatura da barriga, ou uma cinta, não sei se cinta ou cinta, que protege os músculos. Quer dizer, isso é o cingir-se. É você ter um equipamento que mantenha o teu corpo com flexibilidade e lhe dá potencialidade de ação. E Paulo vai dizer assim, sabe o que te dá isso? É a verdade. Quando você tem a verdade como esse ponto básico no seu fardamento, na sua estrutura, você está preparado, porque não tem coisa pior do que quando você está mentindo com a mentira, e vai diante de uma possessão demoníaca, vai fazer uma libertação, e a primeira coisa que o diabo diz, eu sei quem é você, como diz aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado. Então a primeira coisa, amados, num fardamento, num cingimento para um cristão que seja autêntico, é a verdade. E às vezes a verdade dói, e às vezes a verdade é difícil, e às vezes a verdade, e aí a gente às vezes começa a usar meias verdades. Meias verdades são inteiras mentiras. Então a primeira coisa, meu amado, por pior que seja, é a verdade. Eu errei, fui eu sim. Em casa a gente brinca muito que o ninho ficou vazio, se bem que tem o vizinho do lado. Eu e a Cristina, então em tudo dentro de casa, ou fui eu ou foi a Cristina. E eu vou dizer, não, fui eu não. Não, fui eu não. É a síndrome lá que já vem desde a Eva, Não fui eu não. Amados, a verdade, ela é o cingimento, ela é a que fortalece, é a que dá flexibilidade. Nem que você sofra, mas a verdade precisa ser dita, a verdade precisa ser assumida. A sua primeira coisa é a verdade. E ele vai dizer, vestindo a couraça. Aí hoje a gente poderia dizer que é o colete à prova de bala, a couraça, é aquilo que protegia os peitos, você tem que isso seria a justiça. O que é que lhe protege? O que é que lhe dá vida? O que é que lhe protege a vida? É a justiça, é o senso de justiça, é o ser justo não só comigo, mas também com os outros, porque normalmente, às vezes a gente usa esse tipo de medida, justo para mim, mas injusto para os outros, A Cristina me contava uma historinha hoje, que a Cristina é boa de ler historinha, e ela veio me contar historinhas, Ela contou uma historinha hoje que eu gostei muito. Ela disse que o sujeito levou os filhos para um parque, para uma coisa, e de repente os filhos queriam ir num certo local, queriam fazer uma diversão, E o cara não tinha dinheiro, E o cara que estava atrás na fila resolveu ajudar, mas resolveu ajudar de um modo justo, sem ter que oprimir ou diminuir o outro. E aí de repente ele pegou uma nota, lá no tudo sempre americano, pegou uma nota de $20, amassou e deixou cair, e falou assim, ei moço, esse dinheiro aqui caiu do seu bolso. Aí o cara baixou para olhar assim, ele piscou o olho, o cara pegou e entendeu. Ou seja, naquele momento ele fez um ato de justiça lindo, ajudou um pai de família a levar os seus filhos à diversão, sem a necessidade de diminuir, de oprimir ou de submeter aquele indivíduo a uma situação vexatória para um pai. Amados, isso é justiça, é quando eu posso ajudar os outros, é quando eu posso estabelecer que os outros também podem estar certos. Quando eu começo a perceber que nem sempre a minha posição é a posição correta, mas que o outro também pode ter outra visão. E aí então é isso
que fortalece a minha couraça. É isso que serve como meu colete à prova de balas. É isso que impede que o inimigo penetre no meu coração. É o meu senso de justiça. Porque a primeira coisa que abre esse colete é a injustiça. É quando eu olho e diz assim, mas isso não foi justo comigo. Pronto, abriu o coração. Abriu o colete, ficou sem colete. Os dardos do inimigo começam a penetrar. Ele vai para a terceira coisa. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés. Então nós já vimos, cingiu o corpo, botou o colete à prova de bala. Agora os pés, né? Quem aqui já foi na praia, na areia quente, descalço? Eu não sei, porque ando muito calçado, meu pé é super sensível, né? Se a areia ficou quente, eu fico pulando mais do que minhoca na areia. Ai, pula daqui, pula dali. Imagina você agora, quão vulnerável é o indivíduo que precisa fazer uma jornada descalço, sem proteção nos pés. Por mais que ele tenha uma boa arma, por mais que ele carregue uma metralhadora, se ele pisar num espinho, pisou numa pedra, na areia quente, ficou fragilizado. E aí Paulo diz, o que calça os pés, no caso da polícia, é o coturno, né? É a bota que está lá apropriada para proteção, né? Ele vai dizer que isso é o evangelho da paz. O que protege os teus pés é o evangelho, mas não é qualquer evangelho, meu querido. Não é qualquer evangelho, minha querida. É o evangelho da paz. É o evangelho que aglutina todos e todas dentro da mesma ideologia. É o mesmo evangelho que diz que não há raça, não há cor, não há sexo. Somos todos na presença de Deus, amém? Somos todos fruto da graça do Senhor, todos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. E ele vai dizer a quarta coisa, e aí ele vai entrar agora para o escudo, né? Agora é um equipamento de defesa. Ele diz que o escudo é a fé, e esse é fato, né? Se a sua fé está bem, você pode revidar os dardos. Ele aqui usa que pode apagar os dardos lançados pelo inimigo. Quando a sua fé está bem estabelecida, você pode apagar esses dardos. Se os que as pessoas estão dizendo, se os dardos que o inimigo estão lançando estão chegando até você, se você está dolorido, porque falaram isso de mim, porque disseram, são dardos do inimigo que estão entrando, significa que teu escudo da fé não está funcionando. Então é necessário estabelecê-lo. E ele diz mais duas coisas que eu quero implementar: capacete da salvação, não é? Capacete, a cabeça, né? Naquele tempo o soldado romano tinha um elmo, que era uma coisa grande, bonita, até bem cheio de pena, bem típico de escola de samba, né? Bem arrumado, bem bonito, dava a patente dele por aquilo, né? E no exército a gente tem os capacetes, né, que às vezes a maioria das vezes são a prova de bala, que pode salvar a vida no momento, né? Outros capacetes, quem anda de moto, né, deve andar de capacete. É burro se andar sem capacete, porque não dá tempo de, se a moto derrapar, não dá para parar no meio do caminho, correr em casa, pegar o capacete, botar na cabeça para bater com a cabeça no chão. Não tem para onde. O capacete ele vai absorver, ele vai proteger. Então é inteligente. E eles, qual é o capacete? Eles que a capacete é a salvação. Está na cabeça. O que me conduziu durante o momento, eu realmente, meus amados, com o Covid, eu tive um momento bem difícil. 3 dias eu passei com respiração muito limitada, né? Nem falar eu conseguia. A Cristina ficou preocupada, ela falou, ela ligou para a Berna, né? Foi a Bernadette que recebeu a ligação dela. Ela estava preocupada mesmo comigo, né? E tinha assim, mas eu estava completamente tranquilo. Sabe por quê? Eu tenho certeza da minha salvação, amém? Você tem certeza que se Jesus te levar hoje ainda, você vai estar com Ele? Paulo diz que melhor é estar com Cristo, amém? Essa certeza da salvação, meu amado, protege a tua cabeça,
Por que a cabeça? Porque quando você não tem essa certeza, vem o medo, vem a agonia. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, a vida vai acabar. Meu querido, eu passei pelo Covid. Eu venci, eu passei pelo Covid, mas eu saí da morte? Não. Tem uma frase existencialista que diz, eu acho legal: ninguém sai vivo dessa vida. Ninguém sai vivo dessa vida. Eu saí dessa, mas na próxima o Senhor vai me levar. Numa outra mais para frente o Senhor vai me levar. Você está pronto para isso? Você está pronto para hoje ainda? Se o Senhor quiser te levar, você está pronto? Senhor, eu estou contigo. Eu posso ir agora, Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém, igreja? Isso é o capacete da salvação. Traz a tranquilidade ao teu coração, ao teu peito, porque você diz: eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu vou estar, e onde eu vou estar é muito melhor do que eu estou vivendo aqui. Bom, isso aqui é a preparação. Então deixa você assim, isso aqui é o equipamento. Eu falei da preparação, falei do inimigo a ser enfrentado e falei do equipamento, amém? Dá para ter a preparação sem o equipamento? Dá. Dá para ter o equipamento sem a preparação? Também dá. Agora imagine você, né? Imagine você que eu hoje, do jeitinho que eu estou aqui, eu resolva ser um policial do raio. Aí eu vou lá e o cara vai me dar uma moto, vai me dar um uniforme, e eu vou vestir aquele uniforme. Eu estou pronto para enfrentar o inimigo? Estou? Ah, não. Porque é necessário uma preparação. Não dá para ter um sem o outro. Não adianta a preparação, por mais bem preparado que o policial esteja, se ele não tiver com o seu equipamento, ele está fragilizado. Por melhor equipamento que tenha, se não tiver preparado, está fragilizado. É necessário um equilíbrio, uma homeostase entre a preparação e o uso do equipamento para enfrentar o inimigo, amém? Então eu te convido hoje, fechando o ano e pensando no ano que vem, se preparar. Primeira coisa, se preparar. Segunda coisa, ter os equipamentos. Terceira coisa, enfrentar o inimigo, amém? Então esse passo, e Paulo vai dizer lá no verso 18: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isso vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar e vigiar. Eu posso estar preparado, posso saber o inimigo que eu vou enfrentar, posso estar equipado, mas tem uma coisa que é da atuação. Quando eu estou no serviço, é necessário orar e vigiar, ou vigiar e orar. É necessário estar pronto, é necessário estar ativo para levar a palavra de Deus a quem não conhece ainda, amém, igreja? É necessário estar pronto, e para isso precisa orar e vigiar. Daqui a pouco, às 0h de segunda-feira, começa a nossa torre, o relógio de oração, ou torre de oração, da IPI de Henrique Jorge. Durante as 24 horas do dia de segunda-feira, pelo menos uma pessoa em cada hora vai estar orando, amém? Você, se não está lá ainda, pode entrar, a pastora Cristina, escolhe o teu horário, vai lá e orar. Durante a semana tem as outras torres de oração da IPIB, da Igreja Nacional. Se você faz parte, está lá nos teus horários. Amados, eu estou confiante para 2021. Eu acho que a nossa igreja em 2021 vai ser o ano da diferença. Sabe por quê? Nós estamos durante esse período orando. E a força do cristão, a preparação do cristão está no orar e vigiar. Mas precisamos nos equipar com as outras coisas necessárias, como ele disse, que é a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que essa é a arma de ataque. Essa é a arma que derruba o inimigo, é estar baseado na palavra. Mas para isso tem que estar preparado, para isso tem que estudar, para isso tem que ler, para isso tem que saber versículo, para isso tem que saber a palavra de Deus para enfrentar o inimigo na hora difícil. Amém, amados? Amém, amadas? Se você pode, fique de pé, eu quero terminar com a oração.
desafiando você, neste dia de hoje, a se tornar um cristão perfeito. Amém? Um cristão autêntico. Cristão autêntico é aquele que está preparado, aquele que tem os equipamentos e aquele que enfrenta o inimigo. Então, esse é o meu convite para você nessa noite. Pai maravilhoso, buscamos na Tua presença, ó Deus, o nosso aperfeiçoamento, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a cada momento, estar com a vida dedicada ao aperfeiçoamento, à santificação. Que esse tempo que passamos estudando santificação, ó Deus, tenha sido um tempo de crescimento e que hoje nós estejamos preparados na Tua presença, ó Deus, para sermos santos como Tu és santo, ó Pai. Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, venha, encha, conduza, faz-nos diferente, faça sermos, ó Deus, cristãos perfeitos na Tua presença. É o que nós Te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meu amado.